experiência não muito agradável, que eu acho que todos já passamos por isto. Mesmo os recém-casados, provavelmente já passaram por isto no noivado ou no namoro, que é dizer a frase, a culpa é sua, ou esta frase surgir no meio do relacionamento. Certamente você já falou assim e você já ouviu isto, uma coisa ou outra, geralmente. Então não é uma pregação bíblica, é apenas uma pequena palestra, muito pequena mesmo, sobre este ponto, bem focado nessa questão de encarar o fato de que entende que o outro houve um problema qualquer e você acha, um dos dois acha que o outro teve culpa. Então eu quero examinar o ponto de vista de cada um. Primeiro, o que diz a culpa é sua. Algumas coisas que ele deve observar depois que diz. Primeiro, se ele tem razão ao dizer aquilo. Porque pode ser que ele não tenha razão, que ele errou, que ele foi injusto. Então, nesse caso, só tem uma maneira, não existe outra. Você diz que a mulher errou, ou que o marido errou, depois você pensa melhor e chega à conclusão de que não foi exatamente isso não. Só tem uma coisa, é reconhecer e pedir perdão. Não tem outra maneira. Tratar. Tiago capítulo 5, versículo 16, vocês não precisam nem abrir, eu não vou citar, se bem que até que eu vou citar alguns versículos sim, mas eu posso ir só. Tiago 5 e 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Eu quero ficar com a primeira parte mesmo. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Isso é quase mágico. Eu não vou dizer mágico porque vem de Deus, eu não gosto de aplicar essa palavra, é uma coisa que é mágica, que vem de Deus. Mas deixe-me dizer assim, é extremamente eficiente. Extremamente eficiente. Em qualquer situação, para qualquer pessoa, não é só para um casal, não é só para uma situação dessa, mas reconhecer o que errou, confessai os vossos pecados uns aos outros. Aliás, a palavra pecado aqui, não é nem a palavra que é tradicionalmente no grego referente a pecado, não, mas significa erros, culpas. Então a palavra é mais leve do que pecado. Como se fosse, confessai, pois, os vossos erros uns aos outros, ou as vossas culpas. Então, não há uma outra alternativa a não ser reconhecer e dizer desculpe, lhe acusei injustamente. Se ele tem razão, em que o outro de fato é culpado, ele deveria ter dito mesmo. Vou já colocar sobre a maneira de dizer e tudo, mas quando eu digo que devia ter dito mesmo, é que não é errado dizer para alguém que ele errou. Aliás, embora não seja agradável, é muito importante e útil e recomendável você ter a liberdade ou ter um clima no casamento tal que chega a ponto de dizer assim, você errou. Vou já falar da maneira de dizer isso, mas o fato em si. Qual foi o apóstolo que denunciou o outro? Na cara, ou no rosto, como diz lá. Paulo denunciou Pedro face a face, no rosto, na cara e na frente de outros, em público. Paulo foi duro ali com Pedro. Mas Pedro errou, então Paulo imediatamente denunciou. Então não é errado você denunciar, você chamar o outro e dizer ele está errado, não. Agora, certo que muitas vezes a coisa não é tão simples, porque a culpa é dos dois, muitas vezes. E vai apenas piorar a situação você dizer a culpa é sua, se você é culpado também. Porque o outro vai rebater chateado, com raiva. É engraçado, você é santinho, você não tem culpa nenhuma nessa história,
da maneira como você vê, e eu é que tenho. Então, nesse caso, o correto, claro, seria, vamos reconhecer que nós dois erramos e vamos consertar isto. Mas é muito, muito bom tratar o problema. De quem foi a culpa, como resolver isto, como tentar evitar uma nova situação. Segunda coisa a examinar, além de saber se tem razão ou se não tem razão naquilo que disse, é a maneira como diz. Mesmo que a pessoa tenha razão e que o outro de fato foi culpado, mas a forma de dizer, como acabamos inclusive de treinar aqui, dizendo frases dificílimas, é de uma maneira melhor. Essa questão é fundamental. Muitas vezes, o marido perde a razão numa causa, numa situação, não é nem pelo assunto em si, é pela forma, ou a esposa, ou um ou outro, mas é pela forma com que diz. Acaba perdendo a razão por grosseria, por indelicadeza, por falta de educação, agride o outro verbalmente, e até que tinha razão naquele assunto, mas perdeu e o assunto fica confuso e acaba não se resolvendo. Eu já contei algumas vezes, não sei quantas vezes para vocês aqui, mas uma situação que meu pai gosta de contar, que o filho estava estudando fora, no tempo que tinha telegrama, aí mandou um telegrama, e o pai abriu e ficou zangado, e a mãe, querendo acalmar as coisas, o que foi? Olha, eu mando dinheiro para ele, e ele pensa que não valoriza, quer mais. Olha aqui o telegrama que eu recebi dele. Papai, manda dinheiro. Não era possível, está pensando o quê? Que é fácil e tal. Ela, não, meu bem, ele não disse isso não. Não disse? Lê, mulher, está aqui escrito. Não, o que eu estou vendo é assim. Papai, mande dinheiro. Ah, bom. Se é assim, absolutamente as mesmas palavras. Aliás, 2 palavras. Mas a forma de dizer mudou completamente. Em Provérbios capítulo 15, versículo 1, há uma frase bem conhecida que diz assim, Provérbios 15 e 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, faz piorar. A palavra aqui, traduzida como branda no hebraico, é suave, e ela é muito utilizada para carne, para dizer que uma carne é tenra, é macia, mesma palavra. Então o que ele quer dizer aqui é uma resposta macia, tenra, desvia o furor, mas a palavra dura faz piorar tudo. Então a questão de como dizer, mais uma passagem que diz assim, Colossenses capítulo 4, versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, muito cuidado em qualquer área do casamento, inclusive esta que estamos tratando aqui, de usar palavras macia como um filé mignon, tenra. Terceira coisa que aquele que diz ao outro a culpa é sua deve observar as circunstâncias em que diz, o tempo, a ocasião em que está dizendo. Porque ter razão ao dizer, usar a palavra suave ao dizer, é importante, mas não é tudo. Tem que ver a ocasião de dizer. Aí você pega a esposa atrasada para levar os filhos para a escola, o elevador quebrado, tudo dando errado naquele dia, não tem doçura nas palavras que resolva, o que ajude você a dizer para ela que a culpa dela
a culpa é dela por alguma coisa que aconteceu. Você tem razão, você diz com cuidado, mas a hora que você disse é péssima, não era o momento de você dizer. Uma outra situação também infeliz é dizer na frente dos filhos, a culpa é sua, mesmo falando com brandura, mas disse na frente dos filhos que a culpa era dela ou era dele. Então a circunstância que vai dizer, saber se é verdade o que está dizendo, a forma de dizer e o tempo de dizer. Muita discussão, infelizmente, entre casais, elas pioram a situação, levam a situação mais acalorada do que já estava antes, mais amarga do que estava antes, simplesmente pelo momento. O momento. Então procure se controlar, pensar se ali é o melhor momento, se não haveria uma ocasião melhor, mas tem que ser hoje e tal. Talvez amanhã seja mais conveniente do que hoje, não sei, mas examine isto. Quarto e último, da parte do que diz, o propósito com que você diz a culpa é sua. Talvez essa seja a parte mais importante. Você pode ter razão ao dizer que ele teve culpa. Você pode dizer com cuidado, escolhendo as palavras. Você pode esperar para o momento oportuno para dizer aquilo. Tudo certo. Mas você ainda pode estar errado ao dizer a culpa é sua, mesmo que seja a mesma culpa do outro. E com palavras certas. Quando lá dentro do seu coração, a intenção pela qual você disse, mesmo maciamente, a culpa é sua, meu amor. Mas se a sua intenção é ruim, não valeu, e Deus não vai aprovar esse seu gesto. Interessante é que ela provavelmente não vai desconfiar, ou ele, pelo menos facilmente, porque ele usou palavras corretas, ele usou o tempo correto, e ela de fato, ele de fato tinha culpa. Não tem que perceber que lá dentro, o motivo pelo qual ele levantou esse assunto, ele está tratando, não é bom. Jesus diz em Mateus 10:16 que nós devemos ser prudentes como as serpentes e o quê? Simplices como as pombas. No original, a palavra simples ou simplice significa literalmente sem mistura. E figuradamente puro, sem malícia. Uma coisa que não é misturada é porque é pura. Então a sua intenção ao dizer a culpa é sua tem que ser pura. Não ter malícia. Agora, você só quer, sabe o quê? Se vingar. Porque outro dia, você foi culpado de uma coisa e ela lhe crucificou. Entrou de uma maneira mesmo forte, magoando, ferindo. Então agora chegou a sua hora. E você quer então se vingar. É só o que você quer. Você não quer edificar o casal. Você não quer que ela aprenda uma lição mesmo de uma maneira gostosa, correta. Não, você quer se vingar dela. Está errado. Você quer que ele, no caso, ele sendo errado, engula o orgulho, porque ele é meio orgulhosinho, arrogante. E outro dia, numa discussão, ele foi dizer para mim, eu não erro. Ou raramente eu erro. Pois agora eu peguei flagrantemente no erro. Quero ver e dizer agora que não errou. Pois ele vai engolir o orgulhozinho dele. Olha o motivo ruim. Olha, nós não vemos coração não, gente. Mas é só o que Deus vê. Só dizer, principalmente o que Deus vê. Deus vê além do coração também, claro. Mas o pente é fino. A peneira dele é fina. Ele não passa nada diante de Deus. Então você está ali cheio de razão, dizendo que a culpa é dele. Uma maneira bonita de dizer, uma hora excelente de dizer, mas lá dentro o coraçãozinho, como diria uma criança, preto. Coraçãozinho preto, de má intenção.
Você quer disfarçar a sua culpa em outra coisa. Está havendo dois problemas aí, num você é culpado, no outro ele é o culpado, aí você aproveita para caprichar no fato de que ele é culpado por aquilo, ele é culpado e você só quer desviar um pouco ou muito a atenção. Seja como for, que são 3 exemplos que eu dei, mas são propósitos escusos, são motivações ruins pelas quais você chama o outro para conversar e diz: a culpa é sua. O crente deve ser sincero, além de puro, como eu já falei. Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Estou tirando até do contexto um pouco essa passagem, mas só mostrando que faz parte do comportamento do crente ser sincero. Pois bem, essa palavra aqui, sincero, é a mesma palavra traduzida lá em Mateus 10:16 por símplices. Símplices como as pombas. Ou seja, puro, sem malícia. Mesma coisa. Então, o propósito pelo qual você vai dizer para o outro: a culpa é sua, deve ser benigno. Benigno como, pastor? Com interesse de resolver. Com interesse de querer o bem do outro, para que ele se aperfeiçoe, para que ele reconheça e se humilhe e peça perdão, ou o que for necessário. Pode doer no outro isso, nosso orgulho é um vilão, nos atrapalha muitas vezes, é difícil reconhecer isso, mas não importa. Se eu vou ter que enquadrar o meu marido, a minha esposa, e dizer: a culpa é sua, lamento muito, ele vai ter que, ou ela vai ter que lutar contra o orgulho dela, contra a vaidade dela, contra a arrogância dela, contra a carne. Lamento muito, mas tem que encarar isto. Então, só esse fato não quer, de você enquadrá-lo ou enquadrá-la, não quer dizer que você está querendo briga ou coisa assim. Não, você pode fazer isso cheio de amor pelo outro e de interesse pelo outro. Reconheça, meu bem, você errou, isso assim, 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 assim. Então você quer o bem do outro, mesmo levando-o a ter que reconhecer. Você quer o bem do casamento, você quer o bem do casal, da família, de todos ali. Você quer paz, porque deu problema, a culpa dele ou dela gerou o problema, que tirou a paz do casamento. Então, você, em suma, irmão ou irmã, você está cheio de boas intenções para chamar outro e dizer: a culpa é sua. Agora, finalmente, vou apenas tocar nisto, o cônjuge que ouve isto, estávamos falando do que diz, agora o que ouve, ou dizer: a culpa é sua. 2 coisas: examinar com coragem, com humildade e com a ajuda de Deus se procede. Rapaz, eu ouvi da minha mulher que a culpa é minha. Peraí, antes de eu explodir dizendo que não é, que é mais isso, mais aquilo, mas é culpa dela por outra coisa, não tem nada a ver, e embananar tudo aqui. Para. É mesmo. A culpa é minha mesmo. 2 passagens aqui que eu não vou ler, Jeremias 17:9 e Salmo 139, em que Deus vê o nosso coração e que há ocasião que a gente pede a Deus: Senhor, mostra o meu coração para mim mesmo. Mostra, me ajuda a perscrutar o meu próprio coração, que é difícil muitas vezes. Então peça, me dá humildade, me dá sabedoria, tira algum véu de arrogância, de orgulho. A culpa é minha, coisa nenhuma. Sendo. Mas você está zangado, está com raiva, ou não está zangado nem com raiva, mas você é um tremendo orgulhoso e que mesmo estando zangado não admite nunca que erra em situação nenhuma. Ora, a culpa é minha. Nem se dá o trabalho de parar e dizer: minutinho, será que é mesmo? Então, quando você ouvir do seu cônjuge: a culpa é sua, não se apresse muito a dizer: não é não. Tem um caso um pouco extremo que é o contrário. Já vi alguém dizer que quando a esposa diz assim, ele diz assim: perdão, mas você teve culpa mesmo? Não, independente de eu ter culpa, não, eu digo logo perdão. Será que é
correto isto, e entramos numa discussão interessantíssima. Não, mas se ela achou que era, então eu a magoei mesmo sem querer, eu vou logo pedindo perdão. Eu achei um pouco estranha aquela ideia, e foi uma conversa muito interessante, eu não vou entrar em detalhes. Mas só quero lembrar que o outro extremo também, eu não sei se é muito válido. Um é dizer logo, não, a culpa não é minha não. E a outra é dizer, perdoe. Porque você também não está se dando ao trabalho de saber se procede, se não procede, se o outro está fazendo a acusação correta ou não. Perdoe. Não, eu não quero confusão, eu quero paz, e perdoe. Esse negócio de pedir perdão sem estar consciente de que errou, como errou, e quando errou, para que o perdão seja, um pedido de perdão seja eficiente, isso é importante. Tudo bem que alguns sejam pacíficos, não gostam de briga, não gostam de confusão, mas cuidado. Tem gente que gosta de limpeza e, em vez de limpar a casa e varrer bem direitinho, e passar um pano molhado, etc., faz o quê? Coloca embaixo do tapete. Não resolve. Então, você, por causa da paz, não querer entrar em discussão, não querer examinar mesmo o assunto e vai lá pedir perdão porque eu não quero confusão, não acho isto saudável. Minha opinião. Então, examine se é verdade, com a ajuda de Deus, escutando o seu coração. Se for, já falamos no início da palestra, Tiago 5,16, confessa o seu pecado, a sua culpa ou o seu erro para o outro. Pronto, não tenho o que fazer. A culpa é sua, de fato. Eu não vou nem examinar muito, porque eu já tinha examinado antes de você falar, eu já tinha concluído que é mesmo, me perdoe, eu vou tentar não fazer mais isso. Acabou! Assunto encerrado. Beleza. Se não for verdade, você não vai aceitar a acusação. Não vai aceitar. Dizer que é sem ser, sem você achar, não adianta. Então, na minha maneira de ver, o segredo é a maneira de você não aceitar. Não é gritando, não é apelando, não é acusando de volta, não é. Mantém o domínio próprio, diz que não aceita aquela acusação, vai até examinar melhor, mas até este momento eu não estou aceitando com a minha consciência que a culpa é minha. Sugiro que você avalie a sua intenção ao dizer isso, o seu propósito ao dizer isso, que tem a ver com o que eu acabei de comentar. E pode haver um impasse. E mesmo que haja um impasse, não é grande problema não. Não quer dizer briga. Impasse não é briga. Meu bem, você acha que eu errei? E você está me dizendo isso de uma maneira correta, no momento correto, com as palavras macias, tudo bem. Mas eu também estou calmo, estou tranquilo, já pensei sobre o assunto, orei diante de Deus, minha consciência não acusa, não vejo erro meu nisto. Então nós estamos em discordância. Você entende que eu errei, eu não vejo assim, e talvez se eu vale pedir desculpa ou perdão, ou por ter talvez lhe dado desconforto disso que aconteceu e achando que sou eu, mas não consigo lhe pedir perdão por uma coisa que eu não vejo que errei, lamento essa situação e vamos tocar para frente, e reconhece o impasse, sem briga, sem grande estresse, se possível, e continua. Eu quero encerrar lembrando que deve haver amor mútuo em todas as circunstâncias. Está lá em Efésios 4, 2 e 3, mas eu não vou ler, que há muitas passagens que falam da importância do amor no casamento. Então, se aquele que diz a culpa é sua está bem intencionado em dizer, como eu já comentei, para o bem do casamento, já é meio caminho andado. E o que ouve, a culpa é sua, ele reconhecendo o que é, mas tendo amor pelo outro e sendo devidamente humilde, reconhece, enfim. Mesmo não reconhecendo, trata com amor o assunto, e os dois, mesmo no impasse, continuam, esperam a próxima vez, para saber se dá para aprofundar mais o assunto daquele problema, que se vier a ser repetido, mas seja como for, culpa você tem
muita. Eu não preciso lhe conhecer profundamente. Culpa você tem muita. Culpa eu tenho muita. Todos nós temos culpas de muitas coisas. Não é de tudo, mas de muitas coisas. Então, fique com o coração aberto para admitir a possibilidade de você realmente ter culpa numa situação. E aceite quando o outro diz, com o coração aberto, e tenha também o amor, a consideração de chamar outro e tratar o assunto. Muitas vezes não é fácil, mas gostosamente tratar o assunto e tentar resolver a situação para a paz no casamento e a edificação deste casal. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque somos casados. Obrigado pelo nosso esposo, nossa esposa. Obrigado pelo casamento. Esse relacionamento tão difícil, porque é entre duas criaturas pecadoras, mesmo salvas, na hipótese aqui que estamos falando. Nos ajuda a lidar com os nossos pecados, nossas falhas, nossas culpas, e que tanto dizendo que o outro culpou, está culpado, ou ouvindo que nós somos culpados, que tenhamos sabedoria para tratar este assunto com dignidade cristã, com humildade, com amor pelo outro, amor pelo próprio relacionamento, pensando nos filhos, na família, no testemunho em nome de Cristo. Então que essas brigas, essas situações de desequilíbrio, de desarmonia, culpa de um ou do outro ou dos dois, mas que essas situações sejam resolvidas de uma maneira madura em Cristo. É em nome dele que te pedimos e te agradecemos. Amém.